Começando mais um episódio aqui do Tudo Talk, hoje comigo, Lucas Anzolin, meu companheiro de podcast Álvaro Júnior. Onde estará, hein, diretor? Sumiu? Será que foi corte de custos? Pode ser que ele está desenvolvendo o seu OnlyFans também, que a gente já falou aqui em outros episódios, ou ele está viajando. Uma dessas três opções, hein? Até o final do programa a gente revela onde estará Álvaro Júnior. Foi cortado aqui do escopo do podcast, está viajando ou está desenvolvendo o seu OnlyFans. Aproveitando, fazendo um convite para você sempre se inscrever aí nas nossas redes sociais. Tem muita gente que acompanha o programa, mas acaba não se inscrevendo. Então, quando você se inscreve, curte, comenta, compartilha, você ajuda o canal a ser mostrado para mais pessoas, né? O YouTube entende que o nosso canal é relevante, ele vai mostrar o conteúdo para outras pessoas. Também pode nos acompanhar pelas outras redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, @tudotalk. Temos a retransmissão exclusiva com a Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM. E agradecendo o nosso apoiador, vamos colocar lá na tela, isso aí, a Exprevent, nossa corretora de planos de saúde aqui, uma das maiores do interior do estado de São Paulo, cresceu muito no último ano e meio, sempre prezando por uma prestação de serviço de qualidade e redução de custo, que é fundamental, e durante o programa eu falo mais um pouquinho sobre. E você também pode nos ajudar através do Pix, que está aí no QR Code na tela e na descrição do nosso vídeo, para manter toda essa estrutura, ou caso você tenha aí também a sua empresa, queira divulgar o seu negócio local, entre em contato com a gente, ou pelo Instagram, ou pelo próprio YouTube, tem um e-mail lá, tudo certinho, e aí você vê como é que faz, vai ser um prazer divulgá-lo aqui no nosso podcast, assim como a Ex faz no programa. E hoje tem dois convidados especialíssimos aqui da nossa região de Jundiaí, eles estavam me falando já no bastidores, que em outras tantas cidades que eles vão colocar, que faz parte da família Lucchini. Eu estou com o Daniel e com o Luciano Lucchini, sejam bem-vindos e obrigado por ter aceito o convite, né? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo Eu que ótimo. agradeço o convite e parabéns pelo estúdio, muito bonito. Gostou do estúdio? Muito Aí é da bonito. nossa produtora aqui, Arts Estúdio Filmes. muito bonito, a caneca muito bonita também. Isso aí. Pena que tem água, né? Uma cervejinha. Daqui a pouco, aí é o happy hour depois do episódio, a gente vai pra cervejinha, pras bebidas que vocês viram que tem lá embaixo, né? Daniel, Luciano, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Podemos começar pela história da família? Me parece aí que vocês são, então, a terceira geração da família Lucchini. Primeiro fala, né, talvez para quem ainda não conheça, que é difícil aqui na nossa região, a família Lucchini. Da onde é que veio a família, o que a família fez ou o que faz até hoje? A nossa história aqui em Jundiaí, o ano que vem, completa 80 anos, né? Então, nós somos a terceira geração, começou com o meu avô, com o nosso avô, e os dois irmãos dele. Aí vieram os outros 4 sócios, a segunda geração, e agora a nossa que está aí já não somos tão novos assim, né? Então já daqui a pouco a quarta já está começando aí, né? Já tá com o cabelinho branco já, né? Uma empresa de 80 anos, né? Então eu tenho uma história bem longa para contar, várias marcas. A gente é muito fiel às marcas que a gente trabalha. A gente não troca de marca. Então, por exemplo, o Chevrolet está com 66 anos que a gente vende Chevrolet, Massey Ferguson, que é o Luciano. Ferguson, 52 anos, acho que muita gente de Jundiaí não sabe que nós trabalhamos também com o segmento agrícola, né? Que fica no estado de Minas Gerais. Ela está com 52 anos de idade. A Renault e a Honda, que também tem a sede aqui em Jundiaí, já vamos completar 25 anos também de idade. Temos o posto na 9 de julho, que é um posto mais conhecido, né? Porque fica na principal avenida de Jundiaí. O posto está com quantos anos? Tem mais de 30, né? Não, o posto é que assim, a história... É que era no centro, né? Era no centro. A história, a gente sabe dela de basicamente 30 anos pra cá, né? Só tem 50 pra trás. E o posto, ele era no centro da cidade. Ele era um postinho, aquele bem de centro de cidade, mesmo que você entra, era um carro, abastece e sai. Tinha uma bomba, né? Uma bomba. E ele é mais ou menos de 1968, né? Então você... Faz as contas, é que você é melhor de matemática que eu. Tudo que for pergunta de história, você pergunta pro Daniel, que ele é o mais velho da terceira geração. Ó, falei historiador, ele já te chamou de mais velho. Já. Os dois. Eu, como na terceira geração, eu sou o representante mais novo, ele é o representante mais velho, então a parte de história você pergunta para ele. Sim, sim. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa história. Tu vai fazer 80 anos, né? Ano que vem, você falou, começou lá com o seu avô. Qual é o nome do seu avô? É o Abílio. O Abílio. E tem um detalhe interessante disso daí, que eles eram 3 irmãos, o Abílio, o Flávio e o Mário. O Abílio e o Flávio já faleceram, mas o Mário, ele tá vivo.
com a saúde talvez melhor que a minha. Ele tem 101 anos. Ou tá para fazer ou já Olha fez. que legal. Na festa do ano passado ele fez 100. Fez É verdade, 100. ele vai fazer 101 esse ano. anos. Que bacana, hein? Ele tem uma saúde invejável. Então, Ele até 10 anos atrás, ele ia em mais festa do que eu e nossa geração Tava toda. nativo ainda. Nativa total. super nativo. Até os 90 anos, ele ia em tudo quanto é festa. Às vezes eu penso também, a gente vê, né, senhores com idades assim, senhoras, né, com uma saúde, com esse pico, eu falo, será que a gente chega lá também, né, com esse nosso estilo de vida hoje em dia, né, bem difícil a nossa geração chegar tão bem assim com essa Pois é. idade, né? Pois é. O meu pai tem 77 anos, o pai dele acho que tem... O 80. Edson tem 80. Estão super ativos, continuam trabalhando com a gente e não para um minuto, não descansa, não quer viajar, não quer tirar férias. Eles querem trabalhar mais que a gente. Olha só. E é bom porque é uma lição para nós, né? Quando a gente pensa que a gente está cansado, a gente olha para eles. E eu penso, bom, se eles não estão cansados com 80 anos, como que a gente pode se dar o direito de estar cansado, né? Então, assim, realmente é um espelho Sim. para nós dessa terceira geração incrível. E principalmente, acho que para a geração deles, né, o trabalho é a vida, né? É a vida. Então, a dedicação é para a o vida. trabalho é se dedicar para a própria vida, é ver as gerações que vieram depois, dando sequência no trabalho, né? Usufruindo de toda essa construção que foi feita desde lá de trás com os 3 patriarcas aí da família, né? Pois É, uma história que o meu pai sempre contava para mim, né? Ainda ele conta, que o grupo começou numa loja super pequenininha, num balcão de peças na Vigário, que eles trabalhavam durante o dia, o tempo inteiro. 6 da tarde eles iam jantar, descansavam meia hora e voltavam lá, trabalhavam à noite para concluir o trabalho. Então eles trabalhavam literalmente dentro de casa. Então eles falam, hoje é uma mordomia, hoje vocês chegam em casa, vão para o clube, vão para a academia. Na minha época não tinha nada disso, na minha época não sei o quê. Então a gente nem se dá o direito de reclamar. E acaba sendo um baita exemplo, né? E eu acho que esse que é o desafio nosso, né? Passar esse exemplo da nossa geração para a 4ª geração, que está cada vez mais difícil, né? Sim. Essa parte educacional Muita cada vez coisa mais mudou, né? A Sim. cultura, hoje o pensamento, né? Na geração de agora, não é mais cabível pensar até dessa forma, que às vezes a gente até fala algo e fica, opa, peraí, não é por aí, ou se é apedrejado, entre aspas, né? Sendo que muitas coisas que a gente tem hoje é graças à turma lá de trás que se dedicou, vivia Sim. dentro do trabalho para que hoje a geração pudesse aproveitar de tudo isso que a gente tem de bom, né? Pois é. Até hoje o nosso maior desafio é a gestão de pessoas, né? Não é nem tanto gestão de negócio, a parte administrativa. Hoje o maior desafio nosso é a gestão de colaboradores, é a gestão de pessoas. Sim. Que está cada vez mais complexo, né? Lidar com toda essa diversidade que tem hoje em dia, né? A gente conseguir envolver todos os colaboradores para se sentirem pertencentes à empresa, né? E a gente acabar espalhando essa cultura da família em 19 concessionárias, em acho que 10 cidades diferentes, mas alguma coisa assim. Esse é um grande desafio. Mas só resgatando uma história, já que ele falou que eu sou historiador, Vai lá. ele tá Não falando, é um historiador, ele é o mais velho, né? ele tá falando da atualidade, eu vou voltar no passado. Eu quando eu comecei a trabalhar na Chevrolet, e em 95, mais ou menos, em 98 nós abrimos a Renault, em Jundiaí. E aí eu fui trabalhar com o pai dele. E ele trabalhava com meu pai. Que a gente falava assim, ó, cara, é melhor trabalhar eu com o tio e o tio do que com o pai, porque a relação muda, né? E hoje nas concessionárias nós, como nós somos franquias, né, franqueados, a gente tem que seguir o padrão ali da montadora. Então a gente não tem muitos elementos dentro da concessionária que remetem ao passado, mas lá numa das lojas de Minas nós temos um balcão de peças que acho que não cabe dentro dessa sala aqui, que era o balcão de peças que o meu pai e o pai dele trabalhavam, quando eles eram moleque, coisa assim de 12, 14 anos. E naquela época eles tinham um funcionário que trabalhou com a gente mais de 50 anos, que era o chefe deles. E eles ficavam loucos, porque o meu avô falava assim, você trate eles como funcionário, né? E ele era um senhor super rígido, São Manuel, e ele tratava e fazia, e o Dori falava assim, ele não deixava a gente quieto. Na hora que você achava que você ia ter uma folga, mandava pegar o espanador e limpar a prateleira de peças. E esse balcão tá lá até hoje, então, acho que é um dos itens mais antigos que a gente tem, e o pai dele, o meu, ele tem eles olham aquilo lá assim, sabe? Volta.
70 relíquia anos faz para trás, parte né? da Então, história, né? é um pedaço da história lá, grande, um pedação. Um dia eu falei para ele assim, Dora, é muito grande, vamos cortar um pedacinho? A gente guarda o resto, a gente não mexe nisso. Então, é a vida deles, né? Foi a vida Não deles. só a história, mas o valor sentimental, né? Ah. Representa tudo Não, isso. é uma né? madeira, não tem valor nenhum, Sim. mas o valor sentimental é muito grande. Mas claro, tinha falado um pouquinho lá do avô de vocês, né? Já começou com concessionária quando eles vieram para cá ou eles tiveram outros negócios? Começaram como oficina mecânica. Oficina mecânica. Isso. O meu avô e os dois irmãos, né? Os irmãos deles, eles eram mecânicos. Então, eles começaram com uma oficina mecânica bem pequena, muito simples. E essa oficina foi ganhando reconhecimento na cidade e tal, até que eles receberam um convite para participar de um treinamento dentro da GM. E foi aí que eles começaram a se relacionar com colaboradores da GM e surgiu o convite para pegar uma representação da Chevrolet. Isso em 1957. E os avós e avós de vocês já eram nascidos aqui ou eles nasceram na Itália, vieram para cá? Não, nascidos aqui. Nascidos aqui. É, tá. Nascidos aqui. E a gente tem a dupla cidadania, né? A cidadania italiana, mas os nossos avós não são italianos, né? Isso veio do bisavô. Tá. E o comecinho foi em Jundiaí mesmo? Foi Jundiaí, Aí no centro da... lá na Vigário. Lá na Vigário. Na Cavalcante começou. Na Cavalcante? Na Cavalcante, oficininha. Aí depois foi para Vigário, que aí era... Ó, o mais velho corrigindo. É, né? tá vendo? Era oficina embaixo, as lojas embaixo, oficina, e eles moravam em cima. Durante muitos anos, né? Aí, ali para a década de 70, acho que foi 75, eles compraram a área lá onde que é a Chevrolet hoje, ali na Barão de Tefé. Então, de mecânicos que tinham ali, foram lá na GM, receberam um convite para ter a representação, compraram a ideia, montaram então a primeira, que é essa da Na Barão de Tefé. Barão de Tefé. Isso, hoje é na Barão de Tefé. É. E hoje nós temos 19 concessionárias, né, ao todo. Hoje nós temos 3 Chevrolets, 3 concessionárias Chevrolets, que fica aqui em Jundiaí, tem Atibaia e Bragança. Temos 4 concessionárias Hondas automóveis, né, que é Jundiaí, Vinhedo, Atibaia e Bragança. Nós temos 5 Renault, que fica em Jundiaí, Sorocaba e Campinas e Valinhos. E tem a parte agrícola de tratores, né, em Minas Gerais. Nós temos 5 unidades em Minas Gerais. E temos a concessionária Nissan, que fica em Sorocaba. Então, assim, trabalho é que não falta. Trabalho e não tem glamour, não tem nada. É colocar a mão na massa mesmo. O Daniel, meu primo, nossos outros primos também, que nós temos outros sócios da família. Todo mundo começou por baixo literalmente. Minha primeira função foi de office boy. Eu fazia faculdade de Direito à noite e trabalhava como office boy de dia. Depois minha promoção foi trabalhar na seção de peças, para limpar peça. Então eu fazia faculdade de Direito com a mão suja de graxa. Eu tinha amigo que dava risada, que minha mão estava suja de graxa, que o meu tênis tinha graxa. Só que a gente aprendeu a trabalhar assim e a gente sempre confiou nos nossos pais, né? Então a gente sempre acreditou que se ele estava pedindo para eu trabalhar como office boy, para trabalhar como na seção de peças, é porque tinha toda uma razão por trás, né? E eu acho que é isso que é muito legal da nossa família, que todo mundo começou literalmente por baixo. Eu brinco que eu fui ganhar uma mesa, um computador, depois de 10 anos de trabalho. E isso é muito bom porque a gente sabe hoje cada detalhe dentro da operação. É diferente quando você começa por cima e você não sabe os detalhes, né, os meandros da operação. Então a gente começou por baixo e isso é muito importante. E acho que é o desafio daqui para frente, né, você conseguir fazer com que essa próxima geração entenda da importância de começar por baixo. Eu pego funcionários hoje nossos com 18, 19 anos e em 6 meses já quer crescer. Em 1 ano e meio ele já quer ser supervisor, já quer ser gerente, já quer ser diretor com 5 anos de empresa. Então, cada vez mais as pessoas são muito ansiosas para crescer dentro de uma empresa, né? E isso acho que foi um ensinamento muito grande, né? Que o meu pai, o seu pai, os nossos outros primos ensinaram para a gente. E esse aprendizado não vem na faculdade, né? Não vem. Esse realmente é na prática, tendo essa orientação. Uhum. E é importante, né, quando eu ouço vocês falarem isso, que eu posso chamá-los de donos da empresa, certo? Eu não me considero dono. Vamos pensar aqui no... É. É como se fosse, né? Sim. Lá. Mas Na hora de responder, se deu bucha, se quem deu vai... bucha, Sim. quem responde somos nós. Essa que é a... Mas
Isso que é interessante ouvir quando vocês contam que a formação fez com que vocês passassem por tudo. Ou Sim. seja, num processo comum, habitual de um funcionário que estava aprendendo, que quiseram aprender tudo isso, é o que você falou, você ia para a faculdade com a mão cheia de graxa, ou seja, você se dispôs a passar por tudo isso e hoje tem aí o cargo que assume as buchas e as responsabilidades da empresa, né? Então não pulou etapas, né? Eu não falaria nem começou por baixo, começou por onde tinha que começar e foi aprendendo de tudo. Pois é. Talvez hoje, não sei Ó, mais. meu primeiro dia de trabalho, meu pai, eu tinha 18 anos de idade, a cara tudo cheio de espinha e tal, não sei o quê. Meu pai me levou até a concessionária, me apresentou para o gerente, falou, olha, esse aqui é o Luciano, é meu filho. A partir de agora, você esquece que é meu filho e o que precisa fazer, você manda ele fazer. Você esquece que é meu filho. Só que eu dei um azar que ele falou isso pro pior gerente do grupo. O cara era um carrasco. Então ele adorou ouvir essa expressão, esquece que é meu filho, que ele me fez de gato e sapato. E acabou que fez bem para mim, né? Foi um grande professor, provavelmente. Né? Exatamente. A duras penas, mas deve ter te ensinado muita coisa. Exatamente. Isso que é E legal, a mesma né? coisa com o Daniel, né? Não foi diferente também, só foi em outras marcas, né? É. E eu vejo isso com bons olhos, né? Porque tira essa coisa, porque é um negócio de família, né? Ou seja, hoje em dia você tem muito isso, né? É o filho do dono, é o filho de não sei o quê, a pessoa já entra querendo um cargo alto, mas ela não entende a operação, né? E ter essa operação na mão hoje, até que eu ia falar, provavelmente se faltar um funcionário ou se der algum problema, você consegue sentar lá na cadeira e resolver. Sim. Você entende o processo, você sabe o que está Exatamente. acontecendo no seu negócio, né? É. Que é diferente de você, às vezes, ter um cargo alto, acontece um problema, você não sabe nem o que está acontecendo. Se um funcionário não vem, você não entende da gerência daquela situação, né? No Exatamente. caso de vocês, Você vocês não precisa nem entendem se pôr no tudo. lugar dele, porque você já passou por lá, né? Sim. Eu, por exemplo, no meu início de carreira, eu comecei como diretor de operações. Não, brincadeira. Eu comecei no administrativo de seminovos. Eu lembro direitinho, eu preenchia manual. Sabe quando você pega manual de carro zero lá que tem o proprietário? Uhum. Eu fazia esse preenchimento. Tá vendo? Começou mais o bem bom que eu. Comecei bem ali no operacional mesmo, né? Mas isso daí, é assim, também as montadoras para qual a gente trabalha, a gente representa, serviu como lição também, porque hoje uma pessoa que chega a um cargo de diretor dentro de uma montadora, ele passou por todos os departamentos, todos, né? Ele não chega lá como diretor ou de vendas ou de pós-vendas sem ter passado por tudo, porque ele precisa entender tudo que está abaixo dele. E isso serve para nós também, né? Nosso exemplo é isso daí, a pessoa para chegar, para crescer. E nós temos um quadro gerencial hoje. Na Chevrolet, eu até brinco lá que eu falo que funcionário com 5 anos é estagiário. 10 anos, está começando a criar corpo na casa. Porque nós temos funcionário de 20, 30, 40 anos, tem de monte. Tem de monte. Tem de monte. Tem uma funcionária lá na loja que esse ano aqui, acho que ela faz 45 anos de empresa, a contadora. E é uma coisa que é muito bacana que na nossa festa de final de ano, a gente presenteia o funcionário com uma plaquinha, né? E essa plaquinha a gente faz de 5 em 5 anos. Porque se for de 1 em 1 ano, vai ter muita plaquinha. Então a gente acabou reduzindo a cada 5 anos, né? A gente vai entregando para o colaborador. E mesmo assim a quantidade é gigantesca e é muito prazeroso. O que a gente mais quer é entregar placas para cada vez mais colaboradores, tal, para cada vez mais o colaborador se sentir parte do grupo como uma família. É isso que a gente prega muito. O Grupo Lucchini nada mais é que uma família Lucchini. Tem toda a gestão profissional do negócio, né? Não é ninguém amador, mas é muito importante a gente passar essa cultura para o colaborador, que antes de ser um grupo Lucchini, é uma família. E é uma dificuldade quando a gente trabalha com lojas distantes, né? A gente tem uma loja, a loja mais distante nossa hoje fica em São João del Rei, ela fica a 9 horas de distância de carro, dá uns 800 quilômetros, e para você conseguir levar essa cultura até lá é muito difícil. Então você tem que ter profissionais na hora que você contrata que seja muito parecido com a gente. Não adianta ter um gerente lá que é o dono do negócio lá da operação de São João del Rei se a cabeça dele for totalmente diferente da nossa cabeça. Então na contratação a gente já busca profissionais que sejam parecidos com a cabeça da nossa filosofia. Isso eu acho que é fundamental para o negócio como um todo, né, permanecer com essa tradição da família, né? Outra coisa interessante que acontece também é que nós já temos casos na empresa de segunda geração de funcionário. Olha que interessante. Eu tenho um gerente, por exemplo, na Chevrolet, de pós-vendas, que ele tem hoje, acho que 34 anos de Lucchini,
E o pai dele trabalhava lá. Eu até brinco com ele, falo, Paulinho, daqui a pouco seu filho tá aqui, vai ser a terceira geração de funcionário. Então, é o que o Luciano falou, a gente tem essa presença, né, do funcionário ali, essa participação, e a gente circula a empresa inteira, todo dia, cumprimenta. Eu falo que eu tenho dois horários de ronda, eu passo na empresa inteira, de manhã e à tarde, entro em todos os setores, porque se você não desce, né, se você não vai lá ver o que está acontecendo, passa muita coisa, né? Então, a gente está presente na operação mesmo e é o que a gente gosta de fazer. A gente procura conversar com todo mundo, bater papo no café, bater papo na oficina, tá cada vez mais próximo. Mas a gente tem a dificuldade porque hoje o grupo ele é muito grande. Nós temos aproximadamente 900 colaboradores, fora os terceirizados. Então, se contar colaboradores diretos mais indiretos, vai dar mais de 1.000 colaboradores. Então, assim, é muito difícil ter essa proximidade com todo mundo. Mas a gente faz questão de estar próximo, muitas vezes até entender o problema dele, o problema pessoal, o problema familiar. A gente acaba se envolvendo muitas vezes com os problemas pessoais dos colaboradores. Tem hora que a gente tenta evitar um pouco, né, para não misturar muito o profissional, né, com o pessoal. Mas isso faz parte da tradição nossa. Eu acho que esse é um dos cases de sucesso do Grupo Lucchini. Não ser só o profissional, mas ter esse lado familiar, esse lado humano na operação. E pegando, por exemplo, lá na ponta, né, que é o cliente entrando na loja para ver o carro, como vocês conseguem avaliar isso, tudo que vocês contaram, né, do funcionário, da cultura da família Lucchini, todo mundo fazendo parte, lá na importância quando o cliente entra na loja, porque provavelmente ele vai sentir tudo isso, ele vai estar sendo recepcionado ali por um colaborador, mas esse colaborador está representando toda essa estrutura, essa cultura, essa família. Sim. Vocês conseguem mensurar isso lá na ponta final, que é o cliente, o quanto ele se sente bem, o quanto ele se sente agradável? Eu vejo que o vendedor ele é o reflexo do diretor, né? Se o vendedor vê um diretor gritando com outro colaborador, ele vai achar aquilo normal e ele vai acabar gritando com o cliente, vai acabar tratando mal o cliente. Então, assim, tudo vem de cima, né? O exemplo vem de cima. Então, assim, lá todo mundo trata com muito respeito todo mundo. Então, assim, essa cordialidade entre o vendedor ou o consultor da oficina com o cliente acaba sendo uma coisa natural. Tem muitos treinamentos da montadora, tem treinamentos que a gente fornece também, mas eu acho que a base como um todo é isso que eu falei, esse relacionamento que tem entre diretores, entre gerentes, entre colaboradores num nível um pouco mais baixo. Eu acho que tudo vem de cima para baixo, né? E indo nessa linha de gerações que a gente estava falando, nós também já estamos em terceira gerações de clientes comprando carro. É verdade, chega cliente e ela fala que meu avô... A fidelidade dos clientes nesse sentido. Tem. A gente sente muito isso aqui em Jundiaí, né? Diferente, por exemplo, vamos falar de Campinas, vai. Que já não tem mais muito, não tem muito esse negócio da família Lucchini, né? Aqui não, aqui o cara, meu avô comprou um Chevette, ele tinha até... A gente até fez no aniversário nosso de 65 anos, o ano passado, a gente fez uma história com alguns clientes que tem o carro, né? Tem uma senhora lá que ela tem um Chevette desde, né? Era do marido, tal. Então, estamos também nas terceiras gerações aí, daqui a pouco pintando as quartas já de clientes, né? Então, tem toda essa... O pessoal... tem muito cliente que você vai conversar, o cara fala, pô, eu era amigo do seu avô, eu jogava bola com seu pai, os irmãos estudaram junto, então tem toda uma história também de relacionamento com clientes assim a longo prazo, né? E é isso que a gente tem que estar sempre se modernizando, né? Porque o nosso atendimento, que era antigamente a primeira geração, se passou para a segunda, agora para a terceira. Então, hoje a nossa equipe de vendas, ele atende o filho daquele cliente. E o filho daquele cliente, ele tem a cabeça totalmente diferente do pai. É um cliente muito mais conectado, muito mais antenado com a modernidade e tal. E ele tem que convencer o pai, né, que o produto ainda é bom. E, por outro lado, tem as outras partes de tecnologia e tal, que o pai não quer nem saber. E o filho está lá para realmente conseguir argumentar com o pai, né, da importância daquele produto mais moderno. O exemplo que eu tenho é em Minas Gerais, a parte de trator. Trator, assim, nossos clientes, graças a Deus, são muito fiéis. Então, assim, em 52 anos, a gente tem uma carteira de clientes gigantescas, que já está nessa terceira geração. E hoje o nosso foco é justamente tratar essa terceira geração para acabar argumentando com o pai a importância de novos produtos mais modernos, mais tecnológicos, que o pai até então não faz questão.
Então, assim, é muito bacana as nossas ações, que tem que ser em conjunto com o pai e com o filho, né? A gente faz jantares com o pai e com o filho, a gente promove eventos, promove muito feirões para agregar essas duas gerações juntas. Então, assim, são ações muito bacanas. Até como chama seu outro sócio que... O Álvaro Júnior. Isso, ele já participou de eventos dentro da Valec também. Sim. Há 2 meses atrás a gente fez um evento lá, então a gente faz muito evento para envolver cada vez mais a segunda geração, a terceira geração de cliente e tal. E esses eventos faz com que a gente também esteja presente, né? E acaba conhecendo mais os nossos clientes, né? Esse é o desafio, é se modernizar sem perder a essência, né? Tem que ser moderno sem perder a... Você vai mudando a forma de se expressar, de se comunicar, né? Que realmente hoje, vamos pegar lá da primeira geração para a geração de agora, a forma de se comunicar, ou melhor, os meios de se comunicar mudaram quase que completamente. Ser né? moderno e atual com 80 anos de idade. A essência é a mesma, né? Porque a essência ela vai sempre prevalecer ao tempo, mas a maneira, como você vai chegar no seu cliente, como você vai abordar, como você falou, o filho, o pai, são coisas distintas, né? E é bom que vocês estão antenados a tudo isso. Isso é bem legal. É um desafio. Mesmo ele que é mais velho, tá antenado lá. Vamos pegar no pé do primo mais velho. Não, eu não sou o mais velho, eu sou o segundo. É o que tá aqui mais velho, vai pegar no seu pé. Isso daí é um desafio para as nossas agências, para a agência de publicidade que atende a gente, porque o dinheiro é finito, certo? E até uns anos atrás era muito fácil, né? Você falava assim, bom, eu vou investir tudo num canal, numa emissora ali, que tem uma audiência absurda. Eu faço propaganda ali quarta e quinta, tenho certeza que sexta minha loja tá cheia. E isso daí não existe mais. E também não tem uma mídia que você fala assim, não, eu vou botar um caminhão de dinheiro ali e vou ter... É um estudo, é super complexo. E a gente vê que a gente tá no caminho certo e... Tem que ser cada vez mais pulverizado, né? Sim. Porque a própria montadora, ela fica também assim, pô, nós vamos só pro digital, nós vamos... Abandona a TV, não, puta, a TV não dá. E jornal impresso, que era, né, era um baita resultado, quase não existe mais, então para onde que nós vamos? Então, hoje é um desafio. E o dinheiro, na verdade, ele vai ficando cada vez mais curto, né? Então você tem que ter uma inteligência por trás aí para que o dinheiro seja o mesmo, a quantidade hoje de lugares que você tem que pôr. Pois é, se você põe um pouquinho em cada um, não dá muito resultado. Você, bom, eu vou focar aqui, né? Dá para ficar fora de mídias sociais hoje? Não dá. Tem que estar lá. Custa caro, né? Aí você fala, pô, mas eu queria fazer TV também, então é uma... Que nem um exemplo, nossos pais ainda estão na ativa, né? E o meu pai não tem Instagram, Facebook, acho que seu pai também não tem. E convencer o meu pai que o Instagram e o Facebook é uma ferramenta de venda, ele não consegue entender, porque ele nunca viu na vida um Instagram, um Facebook. E ele comenta, eu não vejo uma propaganda da Valec, eu não vejo uma propaganda da Luquinha em lugar nenhum, mas eu falo, pai, tá na rede social. Mas eu não sei o que é rede social. Então, há 10 anos atrás, quando a gente cortou literalmente de vez o jornal físico, foi difícil convencer o meu pai, o pai dele, o nosso outro primo, porque até então o meu pai assinava o jornal da região e ele abria lá a capa do jornal e eu não via propaganda nossa. Mas tem que ter propaganda nossa, que não sei o quê. Ele falou, pai, ninguém mais vê, ninguém mais lê. Tanto que o próprio jornal se cortou agora, né? Se cortou. Praticamente não existe. Foi uma ferramenta muito importante, obviamente foi muito importante no passado, mas que ao longo dos anos, né, ela perdeu relevância e os jornais acabaram migrando para a parte digital, né? Ainda tem, né, um pouquinho de tudo, né? Aqui a gente tá falando mais da nossa região, aqui Jundiaí, que, querendo ou não, é uma região privilegiada, tem muito acesso à internet, as pessoas com celulares e tal, né? Mas se for pegar Brasil como um todo, aí a gente fala de um lugar bem diferente, né? Onde a TV aberta ainda é muito forte, o rádio em muitas localidades é o que chega para as pessoas, né? A mídia impressa eu já não sei dizer muito como é que tá aos arredores do Brasil, mas a gente fala localizado. Então aqui hoje, sim, rede social é uma das mídias mais fortes, mas como você bem falou, não é só, né? Então, sim, você precisa estar um pouquinho em cada lugar, ainda funciona muito bem outdoor, né? Que é uma coisa visual, aí tem a rede social, olha, você por tem exemplo, programa de TV, querendo ou não, hoje a mídia social nos vários formatos, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, né? Até né? 10 anos atrás, se a gente fizesse anúncio em uma emissora só, em um horário só, já bastava. Suficiente, né? Hoje essa emissora já não é tão relevante para o nosso público como era há 10 anos atrás. Então, Sim. assim, o trabalho hoje da agência de publicidade é muito importante. É um pouco da vantagem, né? Tudo tem pós e contras, né? Mas da rede social, por exemplo, é que ela consegue te direcionar exatamente para o seu público, né? Sim. Então, o tal dos algoritmos fala, tá, eu quero mostrar a minha propaganda
para essa região, para pessoas de tal e tal idade que tenham esses e esses interesses. Isso. Então a rede social sabe Até a renda familiar. a renda, tudo, ela sabe o nosso tem comportamento, acesso. que hoje em dia Dá até medo. tá Né? tudo aqui. Ela vai falar, ó, esse cara tem interesse na sua propaganda e você vai pagar por ela se ele acessar a sua propaganda. Pô, legal. A TV ainda é um tiro de canhão, mas no escuro. Você não sabe muito bem quem você está acertando. O próprio Por exemplo, rádio, lá né? o Luciano vai atualizar a conversa, mas eu trabalhei em Minas de 2004 a 2015. E ali naquela região, não adianta você fazer outdoor, não adianta você fazer mídia social. Talvez hoje com essa... Já mudou também. Já mudou, mas lá em 2004, 2005, era 100% rádio. Então, Porque o nosso cliente é o agricultor que está no campo trabalhando, com o radinho ligado. com o radinho ligado. Então, eles falavam assim, ó, você tem que fazer propaganda das 5 às 7, depois das 10 às 11, que é a hora que o cara para almoçar, e finalzinho de tarde. Essa é a hora que o agricultor está com o radinho ligado, né? Talvez hoje, 2004 para cá, são quase 20 anos, então talvez mudado. Mas não adiantava fazer televisão porque na fazenda não pegava, era só parabólica. Aí era Rio de Janeiro. Então a gente pagava, não era visto. Então, mídia social não tinha. Jornal, então era 100% rádio. Isso, Por isso que e dos últimos 5, 6 anos para cá, houve uma revolução. Hoje toda propriedade rural tem uma internet assim de banda larga melhor que uma empresa no centro de uma cidade, porque o agricultor na faixa de 40 anos, 30 anos, ele é altamente conectado. As máquinas agrícolas hoje são altamente conectadas. Máquina né? que trabalha sozinha, né? Sozinha não, assim... Por GPS. GPS. Por GPS. Então, Existe autônoma, né? No Brasil ainda não, mas logo mais já vai aparecer. Então, assim, esse produtor rural, ele mudou o perfil da água para o vinho, ele é totalmente conectado. Ele é mais conectado que o nosso público de automóveis aqui em São Paulo. E a gente tinha um gerente de quase 50 anos de empresa, que também nunca entrou em rede social, tal. Ele sempre foi contra investir em rede social, porque ele nem sabia o que era. E eu falava, ele chamava Fausto, tem que entrar na rede social. Não, porque aqui ninguém vê rede social. Em Minas Gerais, mineiro não assiste não assiste YouTube, não entra no Facebook, não entra no Instagram, não sei o quê. Vamos fazer um teste? Fizemos um teste, investimos lá X reais lá e foi um sucesso. Com um pequeno investimento assim, você sabe, o investimento hoje você investe, ele é um crédito, né? Conforme os acessos vai abaixando o crédito. Em uma semana o crédito já foi embora, porque teve tanto acesso. E daí eu mostrei para eles, tá vendo? Você não assiste o YouTube, você não vê a rede social, você acha que o produtor também não vê. Então esse também é mais um desafio, né? A gente acreditar que não só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, é o que todo mundo também está seguindo, né? E hoje o marketing, a propaganda também mudou, não é mais, na minha visão, né? Vocês trabalham com isso aí, pode me ajudar, mas assim, não é mais só aquele marketing de venda direta, né? Que nem você falou, poxa, eu faço um anúncio na televisão hoje, eu sei que a loja está cheia. Hoje é uma construção de imagem, né? Então, quando você vai fazer um marketing, você tem que pensar, as pessoas têm que me ver, ela tem que acreditar na minha marca, ela tem que querer estar ali na minha loja, então você constrói a sua imagem por todos esses caminhos, para quando ela for pensar em comprar um carro, comprar um trator, não sei se é da mesma forma, né? Pô, eu vou lá na Luquini, eu não vou na outra, né? Porque já está na cabeça dela que aquela empresa é consolidada, que é referência, que ela sabe onde é o endereço, então, porque em algum lugar ela viu, ela pode até não lembrar onde que ela viu, né? Mas você construiu aquela imagem da Luquini ou de qualquer outra empresa, né? O marketing também ele passou por esse processo da venda direta, pela construção de imagem, né? As grandes empresas hoje fazem muito isso. Tem, o pessoal fala aquele comercialzinho do Itaú, né? Que passa na TV final de ano, né? Ele nem fala às vezes do Itaú, né? Mas você sabe que é do Itaú. Você sabe. Só pela música. Só pela música. Então é um marketing diferente. Tá construindo a imagem, falando, ó, estamos aqui fazendo uma propaganda bonitinha de final de ano, você vai assistir, vai lembrar de mim e de repente quando você precisar de alguma coisa, tô aqui, né? Há 10 anos atrás você fazia uma propaganda na quarta-feira nobre, né? No outro dia a loja estava cheia de cliente. Fazia uma propaganda na sexta-feira, no horário nobre também, no sábado a loja lotava de cliente. Hoje você faz uma propaganda nesse mesmo programa, no outro dia não tem reflexo nenhum. Nenhum. Até o dia de consumo vem mudando, né? A gente chegou a trabalhar até sábado e domingo, né? Aí lá em 2008, mais ou menos, todas as concessionárias da cidade pararam de trabalhar os domingos. Aí, né, o sábado continuou super relevante, mas hoje o sábado já não é mais aquele sábado de loja cheia,
O cliente hoje acho que tem muito perfil de ir para parque, para clube, para viajar. As pessoas estão querendo resolver... mais do lazer, né? Estão resolvendo as coisas mesmo... por exemplo, lá na Chevrolet, nosso melhor dia de vendas é entre terça e quarta. São os melhores dias de vendas. O cara resolve ali. E hoje tem também muito meio tecnológico de resolver, né? Faz tudo por WhatsApp, manda contrato para assinar por link. Então... Quando chega já está meio pronto. Já está meio pronto. O cara vai lá para fazer alguma coisa que precisa levar documento, alguma coisa, mas... Então, até o comportamento de consumo mudou, né? Os clientes, eles pegavam no sábado, né? Eles acordavam 8 da manhã, eles iam em todas as concessionárias. Ficavam meia hora em cada concessionária e no final da tarde ele tomava a decisão em qual loja que ele ia fechar a venda. Hoje, durante a semana, ele entra na internet, ele acessa a concessionária do Brasil inteiro. Então, ele já vai na concessionária muito mais informado que o vendedor. Então, o vendedor tem que estar muito preparado para explicar o produto, porque ele está a semana inteira estudando o produto que ele quer conhecer. E ele já sabe preço de 10, 15 concorrentes, já sabe, tem informação de financiamento, informação de quanto que vale o carro dele na troca. Então, ele já vai muito direcionado. E é uma negociação muito mais rápida do que era antigamente e com um fluxo de cliente muito menor. Então, hoje, se você for visitar uma concessionária nossa, é praticamente um atendimento premium, porque não tem aquela loucura, aquela movimentação de cliente para cima e para baixo e tal. Você vai entrar na concessionária, você vai ser atendido igual você é atendido num banco premium. Sabe? Um atendimento personalizado na mesa, servindo café e tal. Há 10 anos atrás era aquele atendimento corrido, né? A gente brincava que tinha fila de espera, né? Tinha fila de cliente. Hoje não. Hoje é atendimento muito mais direcionado, muito mais personalizado. E não tem mais volta, né? Vai ser cada vez mais e uma empresa tão longeva assim quanto a de vocês, né, da família, é sinal de que ela está sempre atenta à modificação do comportamento do mercado, do cliente, né? Porque senão fica para trás, realmente, né? Hoje as coisas estão muito mais rápidas, né? Mas você sabe quem é um dos melhores vendedores de carro para nós? O nosso pós-vendas. Porque o cliente, quando ele está comprando um carro zero ali, bom, ele está levando um carro zero, né? Tá comprando na emoção, tá ali no momento de super felicidade, tal. Mas esse carro um dia vai ter que passar pela oficina. E ninguém vai na oficina sorrindo, né? Que delícia, eu vou na oficina, vou... Então, e nós somos... Todas as montadoras medem. Se você passar lá, como cliente nosso, você vai receber uma ligação alguns dias depois. E eles vão fazer uma série de questionamentos. Como é que foi o atendimento? Uma série de questionamentos. E a montadora nos bonifica por isso. A gente recebe uma nota. Então, para nós, não é só por isso que nosso pós-venda é excelente, mas é ali que você retém o cliente. Porque o cliente fala, puta, eu vou na oficina, ele já fica com aquela imagem de sujeira, de ser maltratado, e muito pelo contrário. As nossas oficinas é ali que vende o carro. Porque o cara fala, tem muito cliente que fala assim, eu não esperava um atendimento tão qualificado assim. Os nossos técnicos são super qualificados, super treinados, então é isso que mantém o cliente dentro da empresa. Às vezes o cliente nunca comprou o carro lá. Outro dia eu estava em Atibaia, um cliente de São Paulo, ele compra carro lá na Luquini de Atibaia por causa do atendimento nosso. Ele falou, em São Paulo, cidade muito grande, assim, não tem essa coisa personalizada. Lá, a gente tem um tratamento totalmente diferente, né? Não só lá, qualquer loja nossa. Então, um dos maiores vendedores de carro para nós é o nosso pós-venda. Isso faz toda a diferença. Sim. Então, essa imagem do pós-venda na concessionária mudou muito, né? Sim. Você pega 20 anos atrás, o cliente ia no pós-venda da concessionária já achando que ia ser explorado, né? Que ia ser roubado, que ia gastar milhões. Hoje não. Hoje existem pacotes de revisão que o cliente fecha na hora de comprar o carro. Então ele fica 2 anos sem gastar nada em revisão. Justamente para ser bem atendido, para ele ficar 2 anos tranquilo, sem gastar nada, já pensando na troca do próximo carro. É tudo planejado, né? É tudo planejado. Vocês falaram de pós-venda, deixa eu dar um recadinho ali, a gente já continua, pode ser? Opa! Aí a nossa apoiadora aqui, X-Prevent, também é referência em pós-venda, tanto no pós-venda quanto na redução de custo. Eles são especialistas em redução de custo. Você que tem o seu CNPJ, acha que está pagando muito pelo seu plano de saúde e não está sendo bem assistido, está tendo dor de cabeça, como a gente estava falando aqui agora, não está tendo um pós-venda legal, entra lá, faça um orçamento sem compromisso. Tem o QR Code aqui na tela, vamos ver se eu acerto. Acertei o QR Code aqui na tela, descrição do vídeo, vai ser muito bem atendido pela equipe de vendas. Eles vão
ver a sua necessidade, vão orçar o melhor custo-benefício para você e depois, se a compra for realizada, pode ter certeza que eles não vão virar as costas. A Xprevent tem um time muito maior, inclusive, de pós-venda do que até de venda. E também você que é médico e quer ter um plano de saúde bom, você tem a sua família, né? Que às vezes o médico atende todo mundo, acaba esquecendo de si mesmo. Também tem um plano bem legal que é o XMed. É só falar com o time de vendas lá que eles vão te explicar como funciona a parceria. E nesse ano, daqui a pouco está chegando o período aí de aumento dos planos de saúde, então não vai vacilar, hein? Faça o seu contato com a Xprevent, eles já vão te auxiliar. Se você está pagando muito ou vai subir muito o seu plano de saúde, não se preocupe, eles vão te ajudar muito nisso. Só no ano passado eles reduziram de toda a sua carteira de clientes mais de R$ 1.200.000, ou seja, é dinheiro sendo gasto com outras coisas em outros lugares, fazendo a economia girar. É muita grana. Entra ali no QR Code, tem todas as informações aqui no banner, na tela e na descrição do vídeo, que com certeza vocês não vão se arrepender. Como a gente falou, faz toda a diferença, né? Um pós-venda, porque comprar algo e ter dor de cabeça depois, ninguém merece, né? Ou ainda mais com plano de saúde, né? Plano de saúde ninguém quer usar, né? E, na verdade... Plano de saúde, seguro de carro, oficina, né? Ninguém quer essas coisas, né? Mas precisa, né? Mas precisa. Na hora até que indo vai, em linha, né? Que ninguém quer gastar com plano de revisão e tal, tem a questão, né? Da mudança da aquisição do automóvel, né? Cada vez mais vem crescendo muito a parte de carro por assinatura. Então, a geração mais nova hoje não se preocupa tanto em comprar um carro, né? Ela pensa mais em usar o Uber, usar aplicativos, né? Nessa linha do Uber. E aí que as montadoras se reinventaram e criaram a carro por assinatura. Nada mais é que você paga uma mensalidade mensal e você fica livre de seguro, você fica livre de revisão. Tá tudo incluso. Você fica livre de PVA, de documentação. Então, isso vem crescendo muito, praticamente... Vocês trabalham com isso também na concessionária? Sim. Na Chevrolet, não sei se ela já tem esse Não, a GM ainda não. Não, mas tá no forno. Uhum. Deve sair esse ano. A Renault já tem. A Renault e a Nissan já tem. Já é um sucesso. A Renault já está, acho que há 3 anos. A Nissan lançou agora no começo do ano. E é para chegar nessa nova geração. Nessa geração aí mais de 20 anos, 25 anos, que não se preocupa tanto em comprar um carro, né? Você falou de assinatura, né? Para mim também foi uma novidade recente aqui, ó. Assinatura. Celular por assinatura também. Não sabia que tinha. Tem iPhone por assinatura? assinatura? Vou fazer o meu, então. Também não sabia. Na hora que eu vi, não sabia. Interessante isso, viu? Meu celular já estava meio quebrado. Eu falei, vou investir. Em vez de eu comprar, eu vou assinar. Tá aqui, ó, na mão. Ó. E é o carro, né? Essas modificações, né? Tá tudo novo, né? Porque, assim, infelizmente, o carro popular não existe mais, Não né? existe. Então, da pandemia para cá, o valor de tudo, né? De todos os produtos tiveram uma inflação muito alta e o automóvel não foi diferente. Então, a população brasileira ficou cada vez mais distante, né? Ao acesso a esse primeiro carro. E o carro por assinatura vem justamente para atender esse público, né? Que não consegue ter o acesso ao primeiro carro, junto com a parte dos veículos seminovos, né? Que já tem uma depreciação, então os carros são um pouco mais em conta. E é isso aí. E como que vocês enxergam o cenário da parte automobilística, já pegando esse gancho que você falou aqui no Brasil, aqui na nossa região? Tem uma tendência mais a migrar realmente para assinatura? Ou vai ficar meio a meio? As vendas... Olha, esse negócio de assinatura, mesmo o mundo afora, ele ainda é meio novo, né? Então ainda não tem pra gente falar assim, pô, se já nos Estados Unidos fosse um mercado consolidado de assinatura, e representasse, sei lá, referência. 20%, então ainda tá muito, não tem muita referência, né? Por exemplo... Saiu a notícia aí da questão dos impostos, né? Parece que vai diminuir alguma coisa também para as fabricantes. Então, já saiu, o governo falou, mas ainda não tá oficializado, o né? regulamento corretamente, assim, não foi publicado ainda. Porque depende de vários fatores para ver qual que é o índice que seu carro vai ter de desconto. Pode ser 5, 4, 8, 10%, do limite até 10,96, né? Então a gente ainda não sabe, estamos aí na expectativa de, nos próximos dias, isso daí deu uma brecadinha no mercado, porque o cara que estava para comprar o carro ali falou, não, vou esperar um pouco, né? Faz 1 ano, 2, 3 que eu estou esperando, espero mais 15 dias aí para ver o que vai acontecer. Então nós estamos aí nesse mercado meio quieto, assim. Esse último... foi o pior maio desde 2016, né? Pior maio desde 2016. Foi o pior maio desde 2016. Essa notícia saiu hoje. Porque quando o governo anunciou, parou tudo. Travou. Né? Travou porque o mercado é assim. Sempre foi.
E Porque vai ser grande sempre. parte da população pensou assim, nossa, vai voltar o carro a 19.990, né? Infelizmente não vai ter esse carro. A redução não vai ser tão drástica a ponto de o carro chegar a 40 mil, 50 mil, infelizmente. Mas a notícia já impacta todo Já mundo impacta, e gera um prejuízo, vamos chamar assim, ou dá uma represada na... Deu uma represada. Aquele cliente estava pensando em trocar de carro no mês de maio, segurou, peraí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu, como cliente, faria a mesma coisa. Sim, sim. O carro, ele ficou caro, mas ele evoluiu muito, né? Se você for pensar, por exemplo, na linha Chevrolet, o que era um Celta, e hoje ele é o equivalente ele é um Onix. Pô, o Onix tem, de entrada, tem 6 airbags, tem multimídia, tem direção, ABS, airbag, controle de estabilidade, então... E o usuário, ele também quer isso daí, né? Você fala para ele, então eu faço um carro para você, um Onix de 60, só que eu tiro 6 airbags, eu tiro... Não, ele vai falar, não, eu quero com tudo, mas... Então o carro também, ele cresceu muito, né? Você pega um Celta, ele é pequenininho, o Onix já é bem maior. Então o carro também, ele cresceu em tamanho, ele vem com conteúdo muito mais. O Celta era aqueles carros que tinha ar quente como opcional, limpador desembaçador, né? Esses daí hoje não... É inimaginável, né? Um carro... você quer um Onix com limpador desembaçador ou sem? Não tem, é completo. Depois que você se acostuma, né, com tudo isso, você não Com quer tudo voltar isso, pra você não trás, volta né? mais, E então- tudo isso custa também, né? Isso É o que custa você dinheiro. falou, né? Tudo encareceu muito. Tem muita tecnologia embarcada num carro hoje, né? Sim. Então, E tem a tendência dos carros elétricos, né? Que isso aí não tem mais volta, né? Ninguém sabe quantos por cento... Bem colocado isso do mercado. Como é que tá isso aqui na região, Brasil? Porque a gente ouve falar muito, mas é algo que As pegou montadoras, realmente. elas estão investindo Quando muito. você vai falando aí do carro elétrico, põe o site deles na tela lá, o nosso diretor. O automóvel elétrico, as montadoras estão investindo muito. São lançamentos atrás de lançamentos, isso a nível mundial, né? No Brasil ainda o crescimento ele é um pouco contido. O brasileiro ainda tem receios, né? Por causa da autonomia do carro elétrico, né? A parte da garantia da bateria ainda é uma incógnita, né? Qual que é realmente a duração de uma bateria de um automóvel. Então o cliente ele ainda fica um pouco ressabiado. E o automóvel elétrico no Brasil ele ainda é caro. Se você comparar com o carro a combustão, ele chega a ser 1/3 mais caro, ou às vezes até o dobro mais caro. Então ainda tem esse desafio do governo conseguir algum incentivo maior para o carro elétrico para baratear o automóvel elétrico. Porque assim, se o automóvel elétrico for o mesmo preço do automóvel a combustão, todo mundo vai migrar para o carro elétrico. Isso aí sem sombra de dúvidas. Eu já andei, não sei se você já andou em carro elétrico. Não. É sensacional, é muito legal. aliás, fica o convite. Se você quiser, nós temos o test drive, tanto na Renault quanto na Chevrolet. Ele é muito Vou legal. lá, sim, Você experimentar. É só você passar o contato, você pega lá, assina o terminho de responsabilidade e vai. Ele é igual o carro de controle remoto, sabe? Que você aperta o botão ele já vai. O carro elétrico é assim, se apertou no acelerador ele já vai. Ele não tem aquele tempo de aceleração. Então você pisa ele vai, é um foguete. E quando você acostuma com o carro elétrico é difícil você voltar para o carro a combustão. Eu mesmo tinha uma certa resistência até chegar o primeiro test drive. Eu fiquei uma semana com ele. O carro é uma delícia. É super silencioso. E não fiquei rodando só na cidade, não, porque ele tem autonomia de 450 km. Eu rodei as cidades, nossa, fiquei para cima e para baixo. Peguei na segunda, devolvi na sexta, ainda tinha autonomia de uns 80 km. E é gostoso o carro. Vale a pena E que experimentar. modelos que já tem disponível lá com você? Na linha Chevrolet tem o Bolt. Na Renault a gente tem o Kwid e o Zoe. Hoje o Kwid é o automóvel mais acessível elétrico. Ele vai estar partindo na faixa de 150, 155 mil. Se comparar ele com outros modelos elétricos, ele é muito mais acessível que... Acho que o Bolt, quanto que ele está custando? 280. Então assim, o Kwid elétrico hoje é a porta de entrada para o consumidor que quer partir para essa experiência do carro elétrico. E a partir do momento que ele entrar com essa experiência do carro elétrico, ele não vai largar mais. Uma vez que apaixonou, não desapaixona. Exatamente. Colocamos o site aqui, né? Coloca lá o nosso diretor lá na historinha da família, se alguém quiser saber mais, lá na empresa, lá no cantinho lá. Esqueceu já, né? Ali, sobre nós. Já é essa tela Tá aí. mais esperto que eu, então. Então aqui tem um pouquinho da É história. uma história também, bem resumida, né? para quem quiser, né? Hoje aqui no podcast eles já contaram mais um pouquinho aí, desde os avós até a geração deles, que já está indo para a próxima, né? E que continue por muito tempo
seguindo adiante com a família. Bem legal. Eu já levo meu filho de sábado na concessionária, ele já brinca na oficina, já quer entender sobre peça e suja a mão e não sei o quê. Sábado retrasado eu ensinei ele a subir e descer o elevador de carro, apertar o pezinho lá no acelerador do elevador. Essa daqui é da Barão de Tefé. Isso. Essa é da Barão de né? Tefé. Tefé, legal. Para quem quiser, então, ir até a Lucchini, mais fácil ir primeiro na rede social, ver qual tá mais próxima. Pois é. São 19, né? Você falou? Não, já me Ao perdi. todo 19. grupo nós temos 19 concessionárias. 19 concessionárias entre Chevrolet, Chevrolet, Honda, Renault e Nissan. Nissan. E Massey Ferguson na parte de tratores. Beleza, bastante coisa. A de trator fica Fica longe. onde que é mesmo? A mais próxima fica em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Não tá tão longe assim, não. Aí Mas nós aí temos acaba atendendo mais um público regional eu lá não ou sei atende... qual que é o seu lado mineiro, mas nós estamos em Varginha, Boa Esperança, uma cidade muito legal. Uhum. Boa Esperança faz parte do complexo de Capitólio, aquele complexo legal. de represa. É uma cidade muito bonita. Nós temos em Lavras, conhecida pela faculdade, né, a Universidade de Lavras, e São João del Rei. Bastante. São João del Rei é um desafio. Te desafio a ir lá e voltar no mesmo dia. 9 horas, né? Dá mais ou menos 9 horas. Puxado, hein? Que é próximo, é do lado de Tiradentes, que é um lugar muito gostoso para passar o final de semana, pegar um feriado e tal. Agora, para ir lá para trabalhar, daí o bicho pega. Só não dá pra ir de elétrico. Não dá aí? Não dá. Não dá porque não chega. Tem que levar uma bateria Tem reserva. tem que levar um gerador a diesel atrás. Né? Muito obrigado, viu, Daniel, Luciano, Eu que pela agradeço. história, por ter Obrigado contado pelo um pouquinho convite. mais da família Lucchini, todas essas gerações, aí, como eu falei, que possa continuar aí por bastante tempo, sempre com bastante sucesso, porque empresário gera emprego para muita gente, como vocês falaram, 900, né, mais ou menos, aí, pessoas diretas, fora os indiretos, né, então é bastante gente que aproveita da família Lucchini para manter as suas famílias também. Quanto mais a economia girar, quanto mais crescer, mais pessoas vão ser ajudadas, né? Eu costumo pensar que economia é sempre uma boa prestação de serviço para a sociedade, né? Assistencialismo social, né? A parte social, enfim, né? De assistência social. Se as empresas estiverem bem fortalecidas, saudáveis, é mais gente trabalhando, é mais gente sustentando sua família, mais gente comprando e assim a roda vai sempre girando. Precisa né? pôr o dinheiro para girar. Sem dúvida. Precisa pôr o dinheiro para girar. Querem deixar alguma mensagem final aí? Alguma rede social que a gente não tenha falado? Não, como a gente não tem uma rede social do grupo, cada marca tem a sua, então eu só vou falar o nome das empresas Pode porque falar, fala aí. A Honda é a Croma, a Valec Renault, a Lucchini Chevrolet, a Lucchini Massey Ferguson A Valec Nissan e a Valec Nissan e Sorocaba. o Posto Ipiranga, E o Posto Piranga, Posto na 9 de julho. na 9 de julho, em frente ao Paineiras. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo por esse papo bem gostoso aqui. Eu que agradeço pela Nós que oportunidade. agradecemos. Agradecer todo mundo aí também que acompanhou. Lembra lá de se inscrever no canal, deixa seu comentário, compartilhe o episódio com mais pessoas para nos ajudar. Se quiser mandar mensagem, sempre lá no Instagram, sugerindo temas, sugerindo convidados aqui para nós. Tem o nosso Pix aí na tela. Agradecer também a Exprevent, coloca lá, nosso diretor colocou. Graças a eles, a gente mantém toda essa estrutura, mantém o salário do nosso diretor, que é muito alto. E o nosso enigma, diretor, onde estará Álvaro Júnior? Foi desligado? Tá montando o seu OnlyFans ou tá viajando? Fala aí no microfone para todo mundo ouvir. É o OnlyFans. Não. OnlyFans. OnlyFans, será? No próximo episódio que ele estiver presente, a gente vai confirmar isso então, hein? Obrigado, gente. Beijo, tchau.